Graça e paz, meus irmãos. Louvamos a Deus pela bondade do Senhor, pelas misericórdias dEle, que são a causa de nós não sermos consumidos. Eu quero expressar minha profunda gratidão pelo convite, pelo privilégio de estar aqui mais uma vez, e nessa data tão expressiva, importante para a igreja, dia de celebrar ao Senhor pelos 27 anos, aqui em nome da Sétima Igreja, nós queremos parabenizar a igreja, Sétima Igreja é filha desta casa, Então louvado seja o nome do Senhor por isso, receba as nossas congratulações, que Deus assim conceda muita graça a essa igreja, continuar servindo ao Senhor Jesus, servindo ao Cordeiro de Deus. É bom também ver alguns amigos, colegas de seminário, sempre está ao lado do pastor Eudes, uma bênção, nosso mestre. E louvado seja Deus pela bondade do Senhor. Meus irmãos, sem mais delongas, eu queria convidá-los a abrir suas Bíblias. Nós temos dois textos para ler. O primeiro se encontra em Apocalipse, capítulo 2, e o versículo 7. Enquanto você abre ou acessa a sua Bíblia, ou então você vai esperar e está no monitor também, a você que está nos ouvindo, está nos vendo aí através das redes sociais, que Deus também ministra ao seu coração nessa noite, você tira um tempo para ouvir a voz do Senhor. Apocalipse capítulo 2, versículo 7, sentados mesmo com reverência em nossos corações, pois é a palavra do Senhor, diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso do meu Deus. A parte A desse versículo, vamos ler todos juntos? Quem tem ouvidos, amém. Pai, nós louvamos o Teu nome por Tua bondade e misericórdia, pelo privilégio que temos de estar neste lugar, nessa noite de celebração, de engrandecimento do Teu nome. Reconhecemos, ó Deus, que nada somos, que nada temos, se do alto não vier. E esta igreja reconhece que é o Senhor que a tem sustentado, que tem guiado, que tem, ó Deus, conduzido as suas vidas. Agora, Senhor, mais uma vez, alimenta a nossa alma nessa noite, fala aos nossos corações, nós precisamos ouvir a Tua voz. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Meus queridos, o outro texto que foi nos dado se encontra em João capítulo 8, versículo 47. Eu queria que nós lêssemos aí também um coro, aí nessa leitura. João 8, 47, diz assim a palavra do Senhor: quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso, não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Me diga uma coisa, com que frequência você tem ouvido a voz do Espírito Santo? Fazendo uma pergunta como essa em dias tão conturbados, em dias de tanta controvérsia, é complicado, não é? Como nós pensarmos o que seria essa voz do Espírito Santo? É bem verdade, meus queridos, que o texto que nós lemos, o primeiro texto lá do livro de Apocalipse, nós percebemos que as 7 cartas, 7 igrejas estarão a mesma afirmação, o mesmo pedido, a mesma exortação do Senhor, para que aqueles que tenham ouvido, ouçam, parem, ouçam. Mas em nossos dias, o que significa ouvir a voz de Deus? Vivemos em uma geração, meus queridos, que às vezes estão mais levada pelo que sente. Você já percebeu? O que é que determina que você ouviu a voz do soberano, a voz do Espírito Santo? Quando é que nós percebemos, ou quando as pessoas afirmam ter ouvido a voz do Senhor? Certa feita eu estava em um culto, em uma igreja, e aí a pessoa que estava dirigindo ali o culto, e ela bem emocionada, estava sendo ali um culto bem empolgante, mas aí chegou uma hora que para ela, não sei, talvez tentar chamar a atenção do público, ela disse: Deus está falando. Olha, eu estou toda arrepiada. E aí ela vinculou ouvir a voz de Deus, ouvir a voz do Espírito a uma sensação. É bem verdade, irmãos, que nós somos o povo da emoção.
Nós somos movidos pela emoção. Então, quando é bem verdade, quando Deus fala conosco, quando o Espírito fala conosco, nós temos reações em nosso corpo, é normal. Isso dependendo do seu temperamento, né? Isso vai mudar, alguns vão chorar, outros vão se alegrar, outros vão sorrir, outros vão simplesmente se contristar, outros vão se humilhar mais, outros vão ficar calados. É natural isso acontecer, porque nós somos esse povo levado sim pela emoção. Porém, eu volto à pergunta: com que frequência você tem ouvido a voz do Espírito Santo? E como é que você tem percebido que é Ele que está falando com você? A semelhança das 7 igrejas, a semelhança dela, irmãos, hoje, em nossos dias, há uma necessidade de continuarmos bradando a necessidade da igreja ouvir a voz de Deus, ouvir a voz do Espírito Santo. Nós vivemos, irmãos, de repente, nosso momento contemporâneo, a nossa cristandade padece dos mesmos males. Nós temos carnalidade no meio do povo de Deus, temos apostasia, temos orgulho, incredulidade, passamos por frieza espiritual, somos às vezes questionados ou até ensinados sobre materialismo. A hipocrisia é o cardápio, e o cardápio do pecado ele é muito vasto. E nós não estamos aqui falando dos ímpios, estamos falando da igreja do Senhor. Nós estamos falando daqueles que um dia reconheceram que suas vidas não estavam levando a lugar nenhum, ou pior, estava levando para a perdição eterna, e ouviram a voz do Senhor, ouviram o Senhor que chamava, se renderam a Ele, e como foi cantado hoje, disseram: eu não tenho outro compromisso, eu não vou negar a minha adoração, eu não vou fatiá-la, ela é do Senhor, a minha vida é do Senhor. É a esses que a igreja do Senhor fala, é esse que a carta ao Apocalipse está falando. Não é a pessoa que não conhece o Senhor, mas é o povo que conhece o seu Deus, ou que deveria conhecer. Se não, irmãos, eu queria dar alguns dados, irmãos, para mostrar o quanto há essa controvérsia em ouvir a voz do Espírito Santo. Primeiro, estamos vivendo um cristianismo baseado na ideia do supermercado. As pessoas vêm até a igreja, as pessoas até procuram a palavra de Deus, a Bíblia, ou procuram até alguns ajuntamentos, mas o único intuito é pegar de lá aquilo que funciona para a sua vida. Isso é o efeito de supermercado. Você chega no supermercado, tem várias opções, por exemplo, de qualquer produto, mas você compra para você, você leva para sua casa aquilo que funciona para você. E em muitas igrejas está dessa mesma forma. Muitos crentes estão indo às vezes apenas não para dar ao Senhor, não para poder simplesmente se colocar à disposição de ouvir o Espírito falar, mas de pegar alguma coisa que ele possa simplesmente botar ali na sua sacola e levar para casa, porque funciona para ele. Uma segunda questão em nossos dias, que provam essa controvérsia, às vezes, essa falta de entendimento sobre a voz de Deus, é que as igrejas estão cheias de crentes que são supersticiosos, que acreditam em sorte, que acreditam em mandinga, em amuleto, em tantas das coisas. Há crentes, irmãos, pagando caro por isso, se não até as escrituras, ainda hoje, em algumas casas nós chegamos, ela está aberta lá no Salmo 91, como se ela tivesse algum poder em si. Terceiro, por não ouvirmos a voz do Espírito Santo, já não conseguimos discernir os espíritos, os dons espirituais e a ação do Espírito. Às vezes no meio da igreja, o povo de Deus já não consegue discernir, identificar o que é a ação do Espírito, o que é um dom espiritual e o que é apenas emocional. O que vale, como dissemos, é o sentir. Porém, antes de nós atirarmos, irmãos, a primeira pedra, antes de nós olharmos, talvez quando a gente pensa assim, a gente lembra logo de alguns movimentos chamados igreja, lembramos de algumas pessoas que se dizem cristãos, mas antes de nós fazermos isso, é hora de nós começarmos a olhar para nós mesmos e responder sinceramente. Você nunca achou ou nunca teve dúvida sobre a sua própria fé? Você, de repente, já não deu razão ou vazão aos instintos da sua carne, negligenciando até a salvação em Cristo Jesus?
Será que nós já fizemos isso? De forma, meus queridos, que os nossos pés também são de barros. E aí nós precisamos exatamente voltar à palavra do Senhor, voltar às Escrituras Sagradas, para podermos, mais uma vez, treinar os nossos ouvidos, para ouvir a voz do Senhor. Se tem uma outra questão que poderíamos citar aqui, é que há pessoas e há crentes que também acham que já não precisam ouvir a voz do Espírito Santo, que vivem com o nome de crente, com o nome de quem vive, como diz uma das cartas, mas está morto. Já não tem mais essa busca, esse desejo. Mas aí eu queria pensar com vocês, olhando para esse primeiro texto, sobre, apesar de toda essa confusão, porque é que a igreja do Senhor, porque é que eu e você, nós precisamos ouvir a voz do Senhor. E aí eu queria que você permanecesse com sua Bíblia aberta, lá no livro de Apocalipse, nessa primeira carta, capítulo 2, eu queria dar aqui pelo menos 3 razões, pelas quais eu e você precisamos ouvir a voz. Não basta ouvir a voz do Espírito, não basta a gente apenas identificar o que está errado, a gente precisa do certo. Não basta a gente apenas conseguir identificar, às vezes, o caminho que está tortuoso, nós precisamos acertar o nosso. Não basta apenas nós conseguirmos, talvez, ter uma sensibilidade a alguma tendência, algum pensamento, alguma filosofia. Nós precisamos combater a heresia ou aquilo que é falso com a verdade. Então nós precisamos ouvir a voz do Espírito. Por isso eu perguntei 2 vezes, com que frequência você tem ouvido a voz do Espírito? Com que frequência Ele fala com você? Por que nós precisamos ouvir a voz do Espírito? Em primeiro lugar, meus irmãos, a primeira razão é porque, na maioria das vezes, a nossa visão a respeito de nós mesmos, ela está equivocada. Como eu falei aqui sobre ouvir a voz do Senhor, é muito fácil para nós identificarmos quem está fazendo errado. Mas muitas das vezes não conseguimos olhar a nossa frieza espiritual, a nossa falta de vida com Deus, a falta de verdadeiramente experimentarmos a voz do Senhor. Todas as igrejas do Apocalipse, as 7 igrejas que são relatadas, que são citadas aqui, todas elas tinham uma visão errada de si mesma. Por isso que a igreja do Senhor precisa de ouvir a voz do Espírito. Por isso que eu e você, como crente, precisamos ouvir a voz do Espírito, porque aquilo que nós pensamos de nós mesmos provavelmente está errado, mas o Espírito sabe quem somos. Se não, veja Éfeso. Essa igreja, meus queridos, no verso 4, ela é chamada a dizer assim: eu tenho porém contra vocês, que vocês abandonassem o primeiro amor. Mas Éfeso achava que trabalhava para o Senhor, e isso era tudo. Meus irmãos, quando nós olhamos para a igreja de Éfeso, ela é uma igreja trabalhadora, uma igreja engajada na obra do Senhor, uma igreja que nem sequer resistia, aliás, que sequer deixava ou permitia que heresias estivessem dentro dela, não permitia qualquer coisa. A igreja que amava a palavra de Deus. Mas esta igreja pensava de si mesma que isso era suficiente, e ela não percebeu que perdeu o amor, que é a essência do cristianismo. Como cristão, precisamos ouvir a voz do Senhor, porque como pessoalmente e também no coletivo, muitas das vezes a nossa visão de nós mesmos, a gente acha que estamos num departamento, que estamos servindo ao Senhor, que estamos fazendo alguma coisa, que estamos entregando nosso dízimo, a nossa oferta, que estamos frequentando algum culto, a gente acha que isso é suficiente. E esta igreja estava achando, e o Senhor elogia essa igreja por isso. Mas a exortação do Senhor é: vocês abandonaram o primeiro amor, aquilo que é a essência. Vocês trabalham, vocês são perseverantes, vocês têm uma fé bonita, talvez inabalável, mas vocês não amam mais. Como, irmãos? Imagine se nós não conhecêssemos esse texto. Imagine se você não soubesse aqui todos os versículos que estão aqui, ao falar de tudo aquilo que o Senhor elogia essa igreja.
Eu não tenho dúvida de qualquer pastor que está aqui, os que estão aqui, queria ser pastor dessa igreja. Porque é aquilo que nós lutamos e almejamos para que a igreja seja. Uma igreja que ama a palavra de Deus, que trabalha. Porém, isso não é suficiente. Essa igreja parou e passou a olhar para si mesmo. Se não ainda, irmãos, a igreja de Esmirna, lá no capítulo 2, versículo de número 9, Esmirna achava-se pobre, por causa talvez da condição geográfica onde ela estava, das condições materiais, mas ela também estava equivocada. No versículo 9 o Senhor dizia, vocês são ricos. Olha que visão errada. Geralmente, meus queridos, nós achamos essa ideia de pobreza ou de humildade baseada em questões financeiras, e nós às vezes temos essa visão. Com relação ao Espírito Santo não é diferente. Nós às vezes ouvimos a voz do Senhor e achamos que fulano é mais usado, é mais ungido, é mais precioso, é mais amado, é mais desejado. Eu sou o pobrezinho, eu sou o verme de Jacó. Meus queridos, mas lembra que muitas das vezes nós não estamos só equivocados naquilo que é negativo, mas às vezes até no positivo. Essa igreja pensava que era pobre. O Senhor está dizendo, você é rico. A terceira igreja, não essa daqui, mas lá do Apocalipse, né? A igreja de Pérgamo, ela achava-se fiel a Deus. Ela se achava fiel. Mas mesmo assim, porém, dentro dela existia, o Senhor aponta, que existiam aqueles que se corrompiam e armavam ciladas para os irmãos. E aí o Senhor vai comparar a doutrina dele à doutrina de Balaão, que deixou ser seduzido, que deixou simplesmente pelo status, pelo dinheiro, que armou, colocou mulheres moabitas dentro do povo de Deus, que era para poder vir ali uma enfermidade e destruir o povo de Deus. Esta igreja se achava uma igreja amada, uma igreja fiel ao Senhor, e Deus constatou. Porque precisamos ouvir a voz de Deus. A quarta igreja, a igreja de Tiatira, era uma igreja que amava, servia e tinha fé, porém eram guiados por uma falsa profetisa. Existia falsa profetisa. Hoje nós encontramos às vezes cristãos que, por mais que digam que amam ao Senhor, que servem ao Senhor, mas muitas das vezes deixam ser guiados não pelo pastor que Deus instituiu para cuidar dela, mas deixa ser guiado por falsos obreiros, porque disse alguma coisa que agradou os seus ouvidos. É o seu coração. A igreja precisa ouvir a voz do Espírito Santo, porque senão a gente vai ter essa visão equivocada. Mas ainda, a igreja de Sardes, a quinta igreja, ela tinha a fama de que era uma igreja viva. Ela tinha a fama de ser uma igreja de pessoas vivas, alguém de um crente. Porém o Senhor diz lá no capítulo 3, versículo 1, vocês estão mortos. Vocês só têm nome. A sexta igreja, igreja de Filadélfia, achava-se que não tinha saída para ela, mas ela também estava equivocada. O Senhor diz, capítulo 3, verso 8, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta que ninguém pode fechar. E a última igreja, igreja de Laodiceia, ela se achava extremamente espiritual. Porém, ela não tinha mais comunhão com o Senhor. Sabe aquele texto lá do capítulo 3, versículo 20, que vez por outra, nós vemos sendo pregado, um texto evangelístico, chamando as pessoas incrédulas, dizendo, olha Deus, Jesus está batendo na portinha do seu coração, e essa chave só tem uma chave, só abre por dentro, só tem um trinco por dentro. Não, Jesus está falando à igreja, eu estou do lado de fora, eu quero entrar. Alguém aí está ouvindo a minha voz? Essas igrejas estavam simplesmente equivocadas, irmãos. Então nós precisamos ouvir a voz do Senhor, precisamos ter sensibilidade ao Espírito de Deus, porque provavelmente, irmãos, provavelmente, a nossa visão a respeito de nós mesmos está equivocada. Até quando nós vemos muita humildade. É o Senhor que sabe quem é o seu povo. É o Senhor que sabe exatamente como você está.
É o Senhor. A igreja precisa do Senhor. Precisamos ouvir a voz do Espírito, porque a nossa vida, a visão que nós temos acerca de nós mesmos vai estar provavelmente errada, porque a gente é muito tendencioso. Nós amamos demais a nós mesmos. Eu preciso ouvir a voz do Senhor, para que nós tenhamos a clara visão do estado em que nós estamos. Como é que você está hoje diante do Senhor? Que diagnóstico você faz de si mesmo como crente, como membro, como parte desta igreja que celebra o Senhor? Como você se vê? Como você se enxerga? Como você se autodenomina? Como você se coloca? Que participação? Como você se vê? Ou o que seria? Ou o que, melhor dizendo, o que o Espírito diria de como você está hoje? Estamos celebrando. E louvado seja Deus, assim, quando a gente vê homens, né, como nosso irmão que nasceu aqui, né, em Índia Congregação, né, está servindo na mesma igreja, louvado seja Deus por isso. Como é bom a gente ver pessoas e tantos que a gente vai passando o tempo e a gente vê no mesmo lugar. Isso é bom, mas que avaliação então o Senhor diria a respeito de mim e a respeito de você hoje? Como Ele faz com essas igrejas? Nós precisamos ouvir a voz do Senhor. Precisamos ouvir a voz do Espírito. Mas em segundo lugar, meus irmãos, nós precisamos ouvir a voz do Espírito, a igreja do Senhor, porque o Espírito, Ele nos conhece de uma forma que ninguém mais. Aqui estava, acho que o irmão, 33 anos de casado, foi? 33? 34 anos de casado, né? Alguns até mais do que isso. Deixa eu dizer uma coisa, o Espírito Santo conhece você mais do que seu cônjuge. Olha aí o que é que a palavra do Senhor no versículo número 2, capítulo 2 diz. O Senhor também, essa é uma frase que vai se repetir em todas as cartas. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança. E que não pode suportar os homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. Assim como quem tem ouvidos, ouça essa afirmação, eu conheço as tuas obras, está em toda a igreja. De forma mais prática, o que o Senhor está querendo dizer para cada um de nós é que não só Ele sabe o diagnóstico da nossa vida, da nossa espiritualidade, da nossa sensibilidade ao Espírito, mas Ele nos conhece. A ideia dele é: vocês não podem me enganar. É impossível você me enganar. Eu sei quem você é fora dos holofotes. Eu sei quem você é lá dentro da sua casa. Eu sei quem você, ou como você lida com seus negócios. Eu sei quais são as suas verdadeiras intenções. Eu sei, eu conheço o seu temperamento. Eu conheço os seus medos. Eu sei os seus traumas. Eu conheço as suas angústias. Eu conheço aquilo que lhe dá alegria, aquilo que satisfaz você. Eu conheço você de uma maneira que ninguém, nem no céu, nem na terra, nem por onde você imaginar, vai conhecer você. Eu sei quem você é quando você não está aqui. Ele sabe. Por isso que a igreja, por isso que nós precisamos ouvir a voz do Espírito Santo, irmãos, porque ninguém nos entenderá melhor do que Ele. Ninguém nos compreenderá mais do que Ele. Ele sabe quem somos, e o maravilhoso de tudo isso, irmãos, é que apesar de saber quem somos, Ele não nos deixa, Ele não nos abandona. Ele conhece você, Ele sabe de todas as suas mazelas, sabe das minhas, Ele sabe do meu coração. Muitas das vezes nos gloriamos disso, né? Quando alguém questiona uma atitude nossa, a gente diz logo assim: mas Deus conhece o meu coração. E eu sempre digo assim: oh, que bom se Ele não conhecesse. O problema está exatamente aí, porque Ele conhece. Mas o maravilhoso de tudo isso é que Ele não abandona você. Por isso a necessidade de ouvir a voz do Espírito Santo,
Porque quando nós ouvimos a voz do Espírito Santo, quando a igreja ouve a voz do Espírito Santo, esta igreja, ela conhece exatamente quem ela é, mas ela sabe que ela é conhecida, ela não precisa colocar máscaras diante do Senhor. Mas em terceiro e último lugar, a igreja, nós precisamos ouvir a voz do Espírito, porque a sua voz, a voz do Espírito, para a igreja do Senhor, para os crentes verdadeiros em Cristo Jesus, ela é força, ela é vigor, ela é sustentação ou substância, e ela é direção. O capítulo 2, verso 1, o Senhor diz assim: ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas, e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Este Jesus que conhece, sabe o diagnóstico da igreja, que conhece individualmente cada um de nós, esse Senhor da igreja é aquele também que vem à igreja para dar força, para dar substância. Uma das frases que eu repito lá na igreja, no domingo, quando estamos ministrando a palavra, é que você está vindo à igreja hoje, e talvez aquilo que nós estamos falando, talvez não seja a sua realidade, e você talvez não identifique assim algo extremamente para você, particularmente para você, melhor dizendo. Mas quando estamos na casa do Senhor, nós somos alimentados, nós somos fortalecidos, e também somos, de certa forma, preparados, capacitados para enfrentar o amanhã. A segunda-feira vem, e você será tentado. Talvez aquilo que você nem imagina e não está acontecendo hoje, talvez na sua casa, na sua família, no seu trabalho, mas nós não sabemos o amanhã. Mas também não é só isso, não é só para algo particular, mas é para que nós também tenhamos como acudir a outros. Talvez Deus esteja falando exatamente que Ele vai enviar pessoas amanhã para você, que estarão confusas sobre ouvir, sobre quem é Deus, e você estará simplesmente capacitado pelo Espírito para dizer: olha, o caminho é esse. A partir do versículo 5, do capítulo 2 aqui, o Senhor vai dar para essa igreja que está afastada da sua vontade, que abandonou o seu primeiro amor, para aquela igreja que tem uma visão equivocada de si mesmo, para aquela igreja que acha que o Senhor não conhece suas dores, suas limitações, suas fraquezas, e também não sabe quem Ele é. Para esta igreja, Ele diz que Ele está no meio da igreja, que Ele passeia no meio da igreja. E aí no verso de número 5, ele, se fosse mais moderno, estaria aí o GPS. Estaria o GPS do Espírito Santo. Ele nos chama de volta. Se você hoje, e quando eu fiz a pergunta, você não conseguiu dizer quando foi a última vez, com que frequência o Espírito fala com você. Este Senhor da igreja, Ele passeia no meio da igreja, está no meio da igreja, não é por causa simplesmente da igreja, mas como foi cantado aqui, porque Ele é fiel àquilo que Ele disse, Ele não volta atrás. Ele está dizendo para mim e para você, 3 palavrinhas lá no versículo 5. Primeiro, lembre-se. Nós vivemos uma geração que só lembra de coisa ruim, você já percebeu? Que muitas das vezes somos assolados por traumas e traumas de coisas que vivemos outrora, e tem nos destruído hoje. Mas o Senhor não manda lembrar simplesmente daquilo que é destrutível para você, mas de onde você parou. Quando foi que nós como igreja, eu e você, paramos de ouvir o Espírito Santo? Lembre-se disso, lembre-se talvez daqueles dias de oração, de busca ao Senhor, de deleites na palavra de Deus. Você se lembra? Ele diz, lembre-se, verso 5. Lembre-se, pois, de onde você caiu. Mas tem uma outra palavra que ele diz, arrependa.
arrependa-se. A igreja, irmãos, o tema que a igreja escolheu não é simplesmente para ter alguma coisa, é porque é Deus, e nós cremos na ação do Espírito Santo, é Deus dizendo: olha, você precisa voltar a ouvir a minha voz. Você precisa aprender, voltar ou reaprender a andar sobre o meu comando, sobre o meu guia, sobre a minha direção. Arrependa-se, arrependa-se, porque há algo tremendo para a sua vida, para a minha vida. Mas, terceira palavra que está aqui, ele diz: e volte. Irmãos, quantas das vezes nós vemos cristãos que às vezes dizem assim: eu lembro, olha, eu já fiz tanto isso, eu já fiz tanto aquilo, eu já me envolvi tanto com isso, eu orava tanto, eu fiz tanto isso, eu já li tanto a Bíblia, mas ele não consegue mais voltar. Às vezes até pede perdão, Senhor, eu sei que eu deveria fazer mais. E por que eu disse que era o GPS? Porque eu não sei, que a maioria aqui já utiliza isso, mas quando você bota um GPS para ir a determinado lugar, e você muda o trajeto, o GPS vai dizer o seguinte: recalculando a rota. E o objetivo daquele GPS é colocar você de volta no caminho. O Senhor, quando está dizendo que a igreja precisa ouvir a Ele, é porque Ele está dizendo: eu estou recalculando a rota sua nessa noite. Eu dei dons, eu dei talentos, eu fui buscar você num charco de lodo, e eu não lhe escolhi, eu não lhe salvei, para que você apenas ou viva apenas desta maneira. Eu sei quem você é, eu sei o que passa no seu coração, eu mais do que ninguém, se fosse colocar numa planilha, você estaria reprovado, mas eu amo você. Então escute a voz do Senhor. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Mas eu queria, irmãos, então passar para o segundo texto. E aqui eu queria traçar algumas aplicações. O Senhor Jesus, o nosso mestre, Rei dos reis, Senhor dos senhores, esse que passeia no meio da igreja, que conhece a igreja, que está comprometido com a igreja. Eu acho, o ano passado nós, lá no aniversário da 7ª igreja, uma das ministrações foi do pastor Anderson Firmino, e ele estava falando exatamente desta igreja, desse desejo de se comprometer com a igreja, e nessa geração que não se compromete mais com nada que é do Senhor, a gente já não tem tempo para nada. Às vezes colocamos isso, e ele disse que é dever do crente se comprometer com a igreja, porque o único que conseguiria viver sem a igreja é Jesus Cristo, e ele disse que ele está comprometido com ela, ele não abandona. Já pensou? É o único que pode viver sem a igreja. Mas aí, meus queridos, no texto lá de João, capítulo 8, verso 47, o Senhor Jesus, depois de um embate, e aqui mais uma vez, assim como o livro de Apocalipse, está diretamente escrito à igreja, está falando à igreja do Senhor, Jesus está falando aos religiosos da época, aos escribas e fariseus, que estavam questionando ele sobre quem ele era, se verdadeiramente ele era o Messias. Eles não conseguiam entender a voz do Senhor, eram os detentores da palavra. Um judeu diz, com 12 anos, ele conhece o Antigo Testamento, a Torá toda. Esses homens, por mais que tivessem crescido ali diante da palavra de Deus, do Antigo Testamento, eles não conseguiam ouvir a voz do Senhor. E aí o Senhor faz um alerta. Ele diz: quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso, não me dais ouvido, porque não sois de Deus. Aqui, irmãos, eu queria trazer 3 aplicações. A primeira, precisamos esquadrinhar o nosso coração, para sabermos a quem de fato nós estamos pertencendo. Pois palavras não são suficientes para Deus. Choro,
do nada também não são suficientes. Se você for lá no livro de Malaquias, lá no capítulo 2, o povo do Senhor, Deus está rejeitando o culto, a adoração a Ele. E tem uma parte que o povo está chorando no altar. E o Senhor diz: eu não consigo olhar para a oferta de vocês, porque vocês foram desleais. Vocês estão sendo desleais. Então, por mais que você chore, aí lá diretamente ele está falando contra o casamento, né? A favor do casamento e contra o divórcio. Ele disse que odeia o divórcio. E aí ele fala que aquele povo tem sido infiel com a mulher da sua mocidade. E ali existia o choro daqueles que repudiaram as suas esposas, mas que não se arrependiam. Deus está dizendo: eu não escuto. Existia o choro das que foram repudiadas, estava sem esperança. E Deus não consegue ouvir a voz daqueles que fizeram mal, porque eles não se arrependeram. Precisamos esquadrinhar os nossos corações. Precisamos, irmãos, saber a quem pertencemos. Deus não se ilude com palavras nem com choro. Ele diz na parte A: quem é de Deus ouve, é a palavra de Deus. Segundo, se somos de Deus, precisamos parar de inventarmos ou de estabelecer desculpa para negligenciarmos culto a Deus e devocional com Deus. Ah, irmãos, quanta dificuldade para isso hoje, quantas lutas, quantas pessoas que às vezes, como pastor, nós esquadrinhamos: meu irmão que foi, não deu tempo, nunca tem tempo, nunca pode, nunca faz, só para as coisas de Deus. Quem é de Deus, ouve a voz de Deus, ouve as palavras de Deus. Terceira aplicação. Precisamos, irmãos, saber que quem é Deus. Não, irmãos, não dá para saber quem é Deus sem não termos a fonte para ouvir a voz de Deus. Só podemos saber este Deus, quem Ele é, através da voz do Espírito Santo. Não é simplesmente um fato apenas esse dar ouvidos. Não só ouvir a Ele, mas amar a Ele. Simplesmente confiar nele e praticar a sua palavra. Olha o que é que o Senhor vai dizer na exortação final do versículo. Ele diz assim: por isso você não me deis, ou não me dais ouvido, porque não sois de Deus. Aquele povo até estava ouvindo Jesus falar, mas eles não conseguiam identificar, porque eles não sabiam quem verdadeiramente era Deus. Eu e você precisamos ouvir a voz de Deus. E eu concluo, irmãos, exatamente trazendo algo, que existe uma diferença entre o ouvir e o dar ouvidos. E aí, ouvir é uma dádiva especial. Quando se trata da palavra do Senhor, mais especial ainda. Entretanto, ouvir é uma coisa. Segundo o dicionário, ouvir é um processo mecânico que se refere à audição, ou seja, a capacidade de captações externas, como fala, música, ruído e entre outros. Ouvir algo não significa que a informação foi entendida. Ouvir é isso. Ouvir é um processo mecânico. E todos que estão aqui conseguem ouvir. Mas quem é de Deus tem que dar ouvidos à voz de Deus. E dar ouvidos significa prestar atenção ou dar crédito. Olha o que é que o Salmo, e eu encerro com esse Salmo, Salmo 81, verso de número 11 a 16. O Senhor diz assim:
mas o meu povo não quis ouvir a minha voz. Israel não me quis, portanto, eu os entreguei aos desejos dos seus corações, e andaram nos seus próprios conselhos. Oh, se meu povo me tivesse ouvido! Se Israel andasse nos meus caminhos, em breve abateria os seus inimigos e viraria a minha mão contra os seus adversários. Os que odeiam ao Senhor ter-se-lhe-iam sujeitado e a seu tempo seriam exterminados. E o sustentaria com trigo mais fino, e o faria, ou o saciaria, ou fartaria com mel saído da rocha. Quanto tempo faz que você ouve a voz do Senhor? Como ouvir a voz do Senhor em tempo tão conturbado? Foi lido um texto aqui que eu, de coração, amo, Salmo 19. E o Salmo 19, ele fala de duas revelações. A revelação geral, que está do versículo 1 ao verso 6, onde o Senhor criou todas as coisas, e a revelação especial, a palavra do Senhor. Irmãos, Deus, quando quer falar conosco, Ele pode usar quem Ele quer. Porém, a forma mais segura, a infalível, é a palavra do Senhor. E apenas para você ter uma ideia, é bem verdade que o salmista não tinha dimensão de toda a Escritura, ele está falando no Antigo Testamento. Mas apenas para você refletir em casa quando você lê de novo esse salmo. A partir do verso 7, você vai encontrar 6 nomes relacionados à palavra de Deus. Ele chama da lei, dos preceitos, ele chama dos juízos, nomes para a palavra de Deus. Depois, ele vai dar 7 qualidades. Diz que ela é perfeita, diz que ela é límpida, e depois ela vai dizer que ele tem 6 propósitos. Ela alega o coração, ela restaura a alma, ela dá sabedoria aos simples. É a palavra de Deus. Você, igreja, precisa ouvir a voz do Senhor. Nós vimos isso porque Ele nos conhece. Então voltemos para a palavra de Deus. Essa não falha, ela é suficiente para você. A palavra de Deus é maravilhosa. Ela é poder de Deus, é sabedoria de Deus. É quando nós lemos a Escritura, automaticamente ela nos lê. A igreja precisa ouvir a voz do Espírito Santo através da palavra de Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus tenha ministrado ao seu coração e alimentado a sua alma. E que essa palavra rumine no seu coração. E que nós possamos ter uma igreja mais sensível à voz do Supremo Pastor, do Senhor das nossas almas. Em nome de Jesus, vamos orar, meus irmãos. Você pode curvar sua cabeça. Se você hoje disse assim: eu ouvi a voz do Senhor, não naquilo que o pastor falou, mas na palavra que foi dita, você agradeça ao Senhor. Foi com você que Ele quis alimentar. Mas talvez você chegou aqui e ainda não conseguiu identificar isso. As mesmas 3 palavrinhas para você vale. Lembre-se, arrependa-se e volte para o Senhor nessa noite. Pai, nós te louvamos, te agradecemos e te engrandecemos pelo privilégio que temos, Senhor, de sermos teus filhos, sermos herdeiros, co-herdeiros com Cristo, de termos, ó Deus querido, ó Deus, o Senhor presente conosco, um Deus que, apesar de saber quem somos, ó Deus, às vezes, ó Deus, mesmo com as nossas visões equivocadas, o Senhor não nos deixa. O Senhor continua dando bálsamo, a tua exortação,
o teu cuidado, o teu amor para com as nossas vidas. Ó Deus, nos ajude a voltar a ouvir a tua palavra, a tua voz, o teu Espírito, através da palavra do Senhor. Essa palavra que é poderosa, Senhor. Aplica a tua palavra no nosso coração, para nós não pecarmos contra ti. Recebe o nosso louvor, nós oramos em nome de Jesus. Deus os abençoe.